Uma boa noite a todos, que todos sejamos muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores e amigos espirituais por este momento e rogamos ao alto, aos benfeitores e amigos da GEAC, que ampare a todos e ampare a nós, nesta tarefa. Bem, nós vamos trabalhar, a questão do tempo, que para minha surpresa eu não lembrava ou sabia que no dia 1º de outubro é o Dia do Idoso, desde 2006, e que o Estatuto do Idoso, ele foi criado, ele surgiu em 2003. E 2006, o Dia do Idoso, um evento assim, uma lembrança a todos, os brasileiros. Bem, o Dia Nacional do Idoso, nos reforça nessa data a importância da inclusão social dessa parcela da população, além de garantir o acesso aos benefícios conquistados conforme o Estatuto do Idoso, o qual nós mostramos, entre elas o acesso à saúde. Mas nós vemos assim que o Brasil e o mundo estão envelhecendo. E as projeções demográficas divulgadas pela Divisão de População da ONU, e isso foi revisto em 2019, eles deixam claro que o processo de envelhecimento populacional caminha a passos largos no mundo e de maneira muito mais acelerada no Brasil. Lembrando que os idosos eram a minoria na estrutura etária mundial nos meados do século passado. Eu lembro ainda que até alguns anos atrás, passados, nós éramos um país considerado jovem. E todos, lá pela década de 70, 80, 60, éramos o futuro do Brasil. Mas com a queda das taxas de fecundidade e o estreitamento da base da pirâmide populacional, este percentual de idosos só foi aumentando nas décadas seguintes e se acelerou muito no século XXI. Bem, agora, ser idoso, para quem chega até aí, é uma contingência. Porém, ser velho é arbítrio, decisão pessoal. O que significa isso? Essa contingência é a possibilidade de que algo se realize ou não, de que eu chegue ou não à velhice, a uma idade mais avançada. Uma pensadora francesa coloca muito bem numa frase que não reconhecemos a velhice em nós, nem sequer paramos para observá-la, somente vemos nos outros, mesmo que estes possuam a mesma idade que nós. Nós, já com determinada faixa etária, não nos enxergamos, diz ela, com aquela idade, mas enxergamos no outro e nos outros. Portanto, meus irmãos, envelhecer deve ser uma arte, uma ciência, se buscarmos rejuvenescer as nossas almas.
no decorrer da existência física, né, nós aprendemos importantes lições para o nosso burilamento espiritual e acumulamos experiências que serão repassadas aos mais novos, aqueles que seguem os nossos passos. Mas muitas vezes não compreendemos o segredo do tempo que se vai, ele esvanece rapidamente na vida material. Há aqueles que envelhecem e pouco realizam nas instâncias do bem ao próximo. Há aqueles que consolidam em si, né, uma possante, uma força, uma fé interior, uma fé cristã, praticando inteiramente o amor ao próximo. Então, lembremos aqui de, entre vários que já passaram pela existência, mas que deixam uma lição. Abraham Lincoln, né, que foi um presidente dos Estados Unidos já com uma determinada idade, ele tinha por lema, né, e para a vida dele, e nos deixou esta frase, a qual ele dizia, que não queira acrescentar dias à sua vida, mas vida a seus dias. E aí nós entramos, né, numa fala, uma situação necessária. A casa espírita necessita se organizar para acolher, amparar e integrar, né, os idosos, né, nas suas atividades. Vermos os potenciais de cada um, ou termos um local, um setor que chame, que atraia, que conduza estes com mais idade, para que eles desenvolvam os seus potenciais, porque sabemos que todos temos, né? Mas também sabemos que as limitações físicas nessa fase da vida, elas não necessariamente significam limitações da mente. Elas não afetam o espírito. E que existe, né, muito além destes limites físicos. Talvez por isso, né, nós não nos vejamos como com a idade a qual temos, mas percebemos no outro. Então, o conhecimento espírita sobre a imortalidade da alma ilumina o pôr do sol da vida, com um colorido de sabedoria, reflexão, alegria, na certeza de que a vida nunca cessa, mas sempre se renova. O tempo chega para todos nós. Por isso é importante compreender, né, que as dificuldades dos mais velhos são reais e precisamos respeitar e valorizar as suas vivências e as suas experiências, coisa que nós vemos acontecer nestes países europeus, principalmente no Oriente, né? Que o respeito, o carinho, o amor, o acompanhamento a estes irmãos nossos que vieram antes de nós e que nos trazem sabedoria, que nos trazem experiência. E isso como pode ocorrer,
né? Onde pode acontecer, né, estes desafios? É na família, né? É na família que nós encontramos o grande laboratório para a nossa vivência e o crescimento diário, convivendo com os nossos irmãos e as mais diversas características e posições de parentesco, sejam eles pais, irmãos, sobrinhos, tios, avós, agregados, aqueles que se abrigam sob o nosso teto. É nesse laboratório divino, né, colocado aqui à nossa disposição, que nós vamos realmente crescer convivendo com os nossos irmãos. É no lar, é com a família, com aqueles os quais convivemos, que poderemos exercitar o verdadeiro amor fraternal pregado por Jesus. E é no lar que aprenderemos a ser solidários, tolerantes, fraternos, amorosos com todos aqueles que nos rodeiam, em especial, né, o nosso idoso, o nosso experiente. E é no lar, no ambiente familiar, que aprendemos a nos dedicar ao próximo, na figura dos filhos e daqueles que nos rodeiam e convivem conosco. E é também no lar que aprenderemos o respeito, o cuidado, o dividir, o compartilhar nessas nossas, né, descobertas, nos nossos desafios diários. E será no ambiente familiar que encontraremos os nossos entes queridos, mais velhos e mais experientes, e com suas fragilidades. E é nessa fase da vida que o idoso merece e necessita atenção e cuidados especiais. Lembro de um caso, né, contado por uma irmã nossa no movimento que trabalhava com visitas aos lares, que em determinada ocasião, alguns anos atrás, foi, junto com uma caravana, fazer uma visita a um idoso, doente, né, fraco. E quando chegam à casa desta pessoa, no endereço, era uma casa muito bonita, muito linda a casa, muito bem cuidada. E quando chegam para visitar o idoso, essas pessoas são encaminhadas pelo um corredor, logo na entrada, no portão, num corredor, e que eles caminham até o final deste corredor, e lá atrás, no fundo, tem um quartinho. E nesse quartinho, né, nesse ambiente mal cuidado, mal cheiroso, né, estava um ente querido, um familiar idoso doente, acamado. E no Evangelho nos diz, né, exatamente o contrário que o Evangelho nos diz no capítulo 14, né, no item 3, que ele nos diz que os melhores, né, que nos diz que os melhores cômodos que deveriam ser reservados aos pais. E aqui ele nos fala, para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam, quer dizer, a família, os filhos, atirando-os para cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Quando, na juventude, estes jovens familiares, filhos,
né, dependentes destes pais, nunca os deixaram. Eles nunca os deixaram abandonados com fome, sem um banho, sem uma cama limpa, longe das diversidades, né, lá fora. Nunca deixaram. Mas a partir do momento que chegam numa determinada idade, constituem novas famílias, essas famílias parece que ao invés de enriquecer, né, estes laços, fortalecer esses laços, né, de família e cuidado para com todos, eles relaxam. Eles são relaxados conforme vai, muitas vezes, não digo aqui em todos, mas em alguns casos, estes laços são relaxados quando constituímos nossas famílias. E o que não deveria acontecer. André Trigueiro, na obra Viver é a Melhor Solução, Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, lá no capítulo 4, ele nos coloca que o envelhecimento impõe a necessidade de saber lidar, né, com as perdas. Que também no envelhecimento nós passamos por essas dificuldades. Nós nos alquebramos, nos sentimos sós, né? E principalmente quando aqueles entes queridos que nos cercam, que estão mais junto de nós, partem em primeiro lugar, né? Do ponto de vista físico, vem a perda progressiva da saúde, da musculatura, da memória, da audição, visão e das melhores condições de conviver, de estar em um corpo que vai inspirando cada vez mais cuidados, nos diz ele. Então, no âmbito social, os efeitos do envelhecimento são múltiplos. Aposentados perdem o contato com os colegas de trabalho, os amigos ou cônjuges de muitos anos ou se afastam ou vão desencarnando, e a experiência da solidão aqui, né, nessa fase da vida, ela requer muita atenção das pessoas próximas e algum movimento no sentido contrário, evitando-se o isolamento. Então, isso é patente, é notório, né? As pessoas que vão perdendo seus contatos, seus amores, aqueles que mais próximos, mais chegados à sua vida, é como se tirasse de uma flor, né, a cada dia uma pétala. E ele vai, se não for bem acompanhado, acarinhado, tiver o amor da família e dos seus próximos, ele vai definhando, ele vai se sentindo isolado. E quantas vezes, a partir disso, acontece o suicídio com os idosos. E isso é uma crescente em nosso país e no mundo também, o suicídio entre os idosos. E isso não é longe, não é distante. Uma determinada ocasião, e faz pouco tempo, conhecemos uma pessoa, um familiar de uma senhora de 70 e alguma coisa, assim, 70 e poucos anos, que se suicidou porque se sentia só. O marido tinha desencarnado, os filhos já tinham saído de casa, todos fazendo a sua vida,
e essa pessoa chega e pensa, né, que se sente culpada pela mãe ter se sentido só e abandonada. Então nos lembremos sempre, né, daqueles que nos cercam, que tiveram todo o amor, o cuidado para conosco. Então, é justo que os filhos cooperem com os pais. Embora a gente saiba, né, que os mais jovens de hoje serão os mais velhos de amanhã. Tanto quanto os maduros de agora, né, desempenharão muito em breve o papel de jovens no futuro. Tudo é a sequência da lei, né? Os papéis eles vão sendo invertidos no suceder das exigências para permitir um intercâmbio, né, salutar de experiências, de vivência, de conhecimento, de infusão recíproca dos valores, né, em ampla e necessária um necessário complemento, né? Então, e sabemos que este processo é cíclico. A criança de hoje, de ontem, foi o jovem, é o jovem de hoje, e este jovem de hoje será o idoso de amanhã. Isso é cíclico. E é um processo que, se na sequência da lei, e a lei, né, também da reencarnação, ela nos traz isso muito presente em nossas vidas. Hoje, o idoso será o jovem, o bebê, o jovem, né, do amanhã. E neste mesmo capítulo 14, no item 3, lá pelo menos no meu evangelho, no alto da página, nos fala do honrar ao pai e à mãe, né? Que não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso da velhice, cercá-los de solicitude, de carinho, de amor, nas suas vontades mais simples, como fizeram por nós na infância. Então, e na obra O Consolador, Emmanuel nos traz, né, uma questão e nos orienta. Essa questão nos diz: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação. Isso é fundamental para nós, para todos nós. Aqueles que recebemos, os idosos, os da idade, né, mais avançada, a melhor idade, não importa o nome ou o apelido que se dê, mas que recebemos da casa, os trabalhadores das casas espíritas, né, com mais idade, aqueles com mais experientes. E Emmanuel nos diz que a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. E a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos. Considerando que se a velhice é à noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Portanto, envelhecer deve ser uma arte, uma ciência, se buscarmos rejuvenescer as nossas almas. Tá? E lembrando
que hoje o nosso corpo físico nos impede de trabalhos ou situações que não temos mais, né, possibilidade. Mas a nossa mente, o nosso espírito, ele continua atento, ágil e propício às modificações, a transferir conhecimento e experiências na vida. Lembro de uma senhora trabalhadora, né, de uma casa, que foi fundadora, inclusive, desta casa, e que a partir dos até os quase 80 anos ela trabalhou na casa. E a partir disso ela começou a ter, né, problemas de saúde eventuais e as coisas foram se acentuando. E sempre o filho mais velho a levava na casa. Primeiro, ela apoiada no filho, depois apoiada no filho e numa bengala. E na sequência ele a levava de cadeira de rodas, né? E uma determinada ocasião ela disse: eu sei que eu não posso trabalhar mais nas atividades da casa, mas uma coisa eu posso fazer, se me permitirem. Eu posso fazer a prece quando as pessoas, né, os nossos irmãos chegam para o passe. Eu faço a prece. E ela fazia preces lindíssimas, né? Sentada na cadeira de rodas. São trabalhos, atividades que os idosos, os mais velhos, os mais experientes, mais conscientes, mais atilados, eles realmente podem, né, fazer. Ler bons livros, ver bons filmes, bons programas, se há possibilidade, né, algum passeio na redondeza ou na quadra, ou que sejam levados, mas a mente, né, ela deve estar sempre atenta às possibilidades, né? Possibilidades de crescer, de reconhecer que o corpo não obedece, mas os espíritos, os nossos espíritos, alçam voos maiores. E quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma, nos diz Chico Xavier. E não importa, né, de que forma, se temos condições de sermos contadores de histórias, se temos condições de fazer algum trabalho manual, algum enxoval para recém-nascido, se temos condições de pelo menos sermos os chefes de cozinha e conduzirmos, né, a confecção de alimentos para que sejam levados àqueles que necessitam, se podemos orientar os nossos jovens e os mais jovens, né, a fazer determinadas tarefas, visitas aos hospitais, que sabemos que na nossa, pelo menos temos aqui no estado, um trabalho muito bonito, inclusive com um grupo da segunda região aqui, mais especificamente Sapucaia e Esteio, que fazem um trabalho lindo nos hospitais, principalmente com crianças, né, no setor de oncologia, jovens que são orientados e que saem à rua, né, para fazer atividades tipo limpeza
das beiras, né, de estrada ou de praias ou de... Não importa. Nós mais velhos, com a experiência que temos, realmente podemos fazer alguma coisa, mesmo que de longe orientarmos aqueles que têm ainda necessidade, né, de contribuirmos para o seu crescimento. É responsabilidade de cada criatura, né? Ela nasce na crosta, né, terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Então, amigos, desejamos assim que as nossas vidas possam se desenvolver com mais energia, né? Com mais sabedoria neste caminho, porque o envelhecimento, né, do corpo, este é inevitável, mas o da alma não. Porque quanto mais se desgasta o corpo na tarefa enobrecedora, né, mais o nosso espírito reluz diante do futuro, diante, né, da vida superior. Então a idade, ela conquista espaço, ela nos traz, né, novos horizontes diante da verdadeira vida, porque sabemos que a vida é um momento, né, neste plano. A reencarnação é a oportunidade de crescermos, de melhorarmos, de enriquecermos, né, espiritualmente, porque na nossa bagagem nós só levaremos os valores que formos adquirindo e amealhando durante a vida, né, durante a matéria. Agradecidos, nós desejamos a todos um final de semana feliz e que a nossa reflexão tenha podido colaborar de alguma forma para nós mesmos, em primeiro lugar, né? E para aqueles que, quem sabe, ainda não pensaram nessas possibilidades. Que Jesus nos ampare a todos, que as vibrações do alto nos envolvam hoje e sempre, Senhor. Que possamos ser realmente espíritos capacitados na tarefa que nos foi confiada. Tenhamos o amparo, o apoio destes amigos que nos cercam. Que possamos perceber, né, este amparo. Obrigada a todos e que Jesus esteja conosco. Muita paz.